Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. A ocorrência de um sismo de magnitude 5.3 na escala de Richter, recentemente em Portugal, reavivou o debate sobre a prevenção de terremotos no nosso país. Apesar de melhorias no planeamento de emergência e nas normas antissísmicas de construção, particularmente nos últimos 30 anos, subsistem dúvidas, pelo menos nos cidadãos, sobre a forma como áreas como Lisboa, Val do Tejo ou Algarve estão preparadas para um sismo de elevada magnitude. O que é que sabemos hoje sobre este risco que corremos, em particular nestas zonas de Portugal continental? Será que as nossas construções aguentam um forte tremor de terra? É uma das questões, ou são várias questões, para este programa, onde queremos saber se estamos ou não preparados para um novo grande sismo em Portugal. Convidámos quem sabe da matéria para este Da Capa à Contra Capa: Filipe Rosas, diretor do Instituto Dom Luís da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e Luís Guerreiro, presidente da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica. Obrigado por estarem connosco aqui no nosso programa. Naturalmente, este último abalo que em Portugal foi sofrido, particularmente aqui na zona da Grande Lisboa, destapou aqueles debates que ciclicamente vêm à tona da atualidade, mas que especialistas como vocês, os nossos convidados, tratam por rotina, e são aquilo que da melhor da ciência temos por cá. Começo por si, Filipe Rosas. Aquilo que vivemos nestas últimas semanas, neste abalo de 5.3, gostava que nos ajudasse a situar face aos sempre eternos receios e cenários relacionados com um novo grande sismo em Lisboa. Talvez corrigindo-me se eu estiver errado. Os cientistas sobre esta matéria, o que nos dizem sobre se a frequência de sismos desta magnitude, como se relacionam com a probabilidade de um novo sismo de grande magnitude? Pronto. Para explicar isto de uma maneira que todos consigam entender, a ocorrência de um sismo corresponde a uma libertação súbita de energia. Uma analogia que eu costumo utilizar, que tem como todas as suas limitações, é aquela que considera a possibilidade de estarmos, por exemplo, a partir uma régua, não é? Uma régua de plástico, estamos a partir a régua, vamos exercendo força na régua, a régua inicialmente dobra-se. Se eu deixar de exercer essa força, a régua recupera a sua forma original, mas a partir de um determinado limite de resistência do material, que é o limite de elasticidade, ocorre uma ruptura súbita com libertação de energia. Nos sismos acontece a mesma coisa. Nós temos, as pessoas lembram-se lá em casa do liceu terem aprendido que o nosso planeta está subdividido em diversas camadas. A camada mais exterior do planeta, até aí uma profundidade no máxima de 100 km, tem um comportamento, entre muitas aspas, numa terminologia que nunca usaríamos cientificamente, tem um comportamento crocante e estaladiço, e está dividido em diferentes peças, em diferentes unidades, a que nós chamamos placas tectónicas. Essas placas tectónicas não são estacionárias, movem-se umas em relação às outras, e ao moverem-se podem passar uma ao lado da outra, ou podem confrontar-se uma com a outra, e portanto vão acumular energia, vão acumular tensão. Essa tensão acumula até atingir o limite de elasticidade dessas placas, desse material, e ocorrer uma ruptura, que nós chamamos uma falha tectónica, com libertação de energia na forma de ondas mecânicas e elásticas, que são ondas sísmicas. Aliás, são ondas como o som, portanto resultam da vibração elástica das partículas materiais que constituem o meio, e portanto ocorre uma libertação de energia. Ora, o que é que acontece? Portanto, a primeira coisa para responder à sua pergunta é perceber que a libertação de energia está associada a uma destas falhas tectónicas, uma destas rupturas, chamemos-lhe assim. E portanto, o que acontece é que a energia que se liberta num sismo é proporcional à área que rompe. Ok? Por isso, grandes falhas, que estão associadas a grandes rupturas, em princípio e no fim, dão origem a grandes sismos, e pequenas falhas a sismos pequenos. Deixa-me só parar um bocadinho aí. Só a recorrência. Claro. A recorrência que é a pergunta que me fez. Sim. O que é que determina o intervalo de recorrência para responder à sua pergunta? Eu ia lá ter. É que, se nós tivermos grandes falhas, precisamos de muita energia.
E, portanto, a energia acumula-se, há uma grande ruptura, o sistema relaxa e depois, para recarregar, em princípio, demora um intervalo de tempo maior do que no caso de um pequeno sismo, que rompe com uma pequena ruptura e tem um período de recorrência menor. Ora, o que acontece, que complica tudo isto e que me impede de responder de uma maneira cabal à sua pergunta, Sim. é que as falhas não existem isoladas na natureza, ou seja, os sistemas tectónicos são compostos por várias falhas, algumas delas intercruzando-se umas com as outras, interagindo umas com as outras, e essa interação pode antecipar a ocorrência de novos sismos. E, portanto, o conhecimento da perigosidade sísmica depende, antes de mais nada, do conhecimento do contexto tectónico, do tipo de falhas, da maneira como elas interagem umas com as outras, numa determinada região. E nós estamos numa região de risco sísmico considerável, porque estamos próximo de uma zona de fronteira de placas. Essa zona que eu queria que explicasse, é mais fácil com o mapa, em rádio é um pouco mais difícil, mas na verdade há uma espécie de entroncamento no Atlântico entre várias placas tectónicas, portanto a placa euroasiática, digamos assim, africana e a norte-americana. É isto. Exatamente, é que isso. fazem uma confluência mais ali nos Açores, é isso? Exatamente. Há aquilo que se chama o ponto triplo dos Açores, que é exatamente a zona de junção ou de encontro dessas três placas, mas um dos ramos desse ponto triplo, que vem da crista médio-atlântica para leste, é a chamada Falha da Glória. E a Falha da Glória prolonga-se, é um contacto entre placas que está associado a uma movimentação que os geólogos chamam de desligamento, mas que podemos pensar que é uma movimentação deslizante, passa a expressão entre uma placa e outra, e essa zona de placas, essa zona do contacto entre as placas, prolonga-se desde o ponto triplo até Gibraltar. E, portanto, todo o sudoeste ibérico está associado a esta dinâmica, a esta movimentação, sobretudo entre a placa africana, em boa verdade é uma subplaca chamada Núbia, e a placa euroasiática, e todas as falhas que estão associadas ao modo como a convergência, que é uma convergência oblíqua entre a placa euroasiática e a africana, se dissipa. Portanto, essa energia de aproximação, que resulta da convergência entre as duas placas, dissipa-se ao longo destas falhas tectónicas, e há diferentes tipos. Uma pergunta sobre os Açores. É isso que leva, é esta explicação que leva a uma sismicidade muito acentuada nos Açores? E já agora, explique-nos a questão vulcânica, como é que entra na questão dos Açores? A primeira parte da pergunta, sim, isto é, nas zonas de fronteira, aquilo que caracteriza as zonas de fronteiras de placas é justamente a maior, é que é nessas zonas de fronteira de placas que se concentram, na realidade, a esmagadora maioria dos sismos e dos vulcões. Ou seja, se nós, por exemplo, fizermos uma monitorização da atividade sísmica, agora instrumental, durante umas dezenas de anos, vamos ver que a distribuição dos sismos corresponde exatamente ao recorte das diferentes placas tectónicas, da geometria das diferentes placas tectónicas. Nos Açores existe uma sismicidade, ela pode ter uma magnitude considerável, mas é sempre menor do que a magnitude dos sismos que ocorrem, por exemplo, nas zonas como Sumatra ou como no Japão, que são as chamadas zonas de subducção. São zonas onde as placas se aproximam umas das outras e onde uma placa mergulha por baixo de outra. Nos Açores, o que temos é, a partir da crista médio-atlântica, a geração de nova litosfera oceânica, de nova crosta oceânica, se quisermos. E, portanto, a isso associa-se uma sismicidade de magnitude relativamente mais baixa, mas muito frequente, e, sobretudo, associa-se, obviamente, uma atividade vulcânica. Portanto, nas cristas médio-atlânticas, esse crescimento das novas placas litosféricas, que nascem como se fosse um tapete rolante bidirecional, faz-se à custa de uma atividade vulcânica que, à escala geológica, é permanente, mas à escala da percepção humana é intermitente. Ok? E sendo que, em alguns casos, todo o processo associado ao vulcanismo pode ser complicado por causa das chamadas plumas, ok? E, portanto, há também trabalhos que defendem a existência de uma pluma durante a evolução do ponto triplo dos Açores, tal como existe outra na Islândia, existiria uma pluma também nas Canárias, e, portanto,
há essas plumas, que são umas emanações que vêm, alguns autores creem, da base do próprio manto. Sim. Portanto, anomalias Rayleigh-Taylor térmicas que ascendem pelo manto e que também têm também interferem, evidentemente, potenciando a atividade vulcânica, às vezes fora das fronteiras de placas, mais para o interior das placas. Muito bem. Para acabar esta pequena explicação inicial, só uma questão sobre o que acontece no Vale do Tejo. Não sei se podemos chamar falhas, não sei se tecnicamente esse é o nome, mas existem falhas no território continental português. Sim. São subfalhas, são falhas mais pequenas, o que estamos aqui a falar? Algumas dessas falhas têm sismicidade ativa monitorizada, portanto instrumental. Outras são falhas herdadas de um estádio da evolução da Terra que correspondia, ou que respondia, se quisermos, à dissipação de tensões num desenho passado. Ok? Portanto, repare, é preciso perceber que as placas tectónicas migram e, aparentemente, a formação de supercontinentes, como a Pangeia, que as pessoas já ouviram falar, tem uma certa ciclicidade. Portanto, os blocos tectónicos aglomeram-se, voltam a separar-se e, portanto, o que isto significa é que as forças ou o estado de tensão que em cada momento da evolução da história da Terra determina a ocorrência de determinado tipo de falhas, muda. E, portanto, algumas dessas anisotropias, dessas zonas de fraqueza, são herdadas de ciclos de evolução anteriores e, portanto, correspondem a anisotropias planares de fraqueza que são muito importantes na localização do strain sísmico, porque como é mais fácil partir por ali, porque aquela zona já está fraturada. Não é? E, portanto, temos falhas desse género herdadas e depois temos outras que estão sobretudo associadas no nosso território ao estado atual, que é o da aproximação ainda da placa euroasiática com a africana. Portanto, é o movimento, é o ciclo dos supercontinentes que gerou os Alpes e que gerou as grandes cadeias de montanhas e que é o chamado ciclo alpino, okay? E que, portanto, gera falhas ativas, mas estando no interior das placas, tendo sismicidade, em alguns casos, ela tende a ser de magnitude mais baixa do que as falhas que estão associadas à acomodação das tensões e, portanto, do movimento nas zonas de fronteira de placas, onde o risco é maior e a perigosidade é maior. Vamos agora até um pouco à construção, Luís Guerreiro, deste ponto de vista. Podemos dizer que desde há alguns séculos que esta questão dos sismos, por exemplo, na Grande Lisboa, é uma questão estudada de certa forma, ou pelo menos que houve a ação, nomeadamente após 1755, sobre esta matéria. Mas é verdade que só a grande fratura, digamos, ou o grande avanço vem no século XX, não é? 1958, um regulamento que foi a base, e depois uma revisão muito importante em 1983. É por isso que se diz que 83 é uma espécie de um ponto de partida verdadeiramente? O que é que se fez nessa altura? Realmente, o regulamento 58 é uma primeira base, aliás, aquilo é quase uma coincidência a nível mundial, que é uma altura em que começam a haver regulamentos com esse foco. Portanto, nós nessa altura, em Portugal, já tínhamos técnicos que estavam, digamos, no topo da sociedade de engenharia sísmica da época. 58 coincide também com a primeira grande conferência mundial. Portanto, não são coincidências, quer dizer, há grandes reuniões e que depois dão origem a esses regulamentos. Em Portugal, portanto, em 58, e depois, mais tarde, em 83, há realmente um regulamento mais integrado, porque o primeiro era praticamente só uma definição da ação sísmica e de alguns métodos construtivos. Em 83, não, já tem uma definição da ação sísmica muito próxima daquela que é agora assumida no Eurocódigo, que é o regulamento mais recente, e portanto, tem o foco na construção com uma filosofia antissísmica, não sei se é a palavra mais correta, mas, portanto, com estruturas sismorresistentes, que tem vindo a ser aprimorada, digamos assim. Mas a grande diferença em relação aos regulamentos anteriores realmente é em 83. Aí temos uma definição da ação sísmica que vem muito beber naquilo que o Filipe Rosas acabou de definir como uma forma de geração. Do ponto de vista estrutural, nós simplificamos um bocado a coisa, temos dois tipos de sismos, um sismo com magnitudes elevadas, mas epicentros afastados,
e que será os representados ou representativos dos movimentos das falhas tectónicas, e depois tem uns sismos próximos de menor magnitude, que o exemplo que nós costumamos dar é o de Benavente, do início do século XX. E, portanto, há um zonamento do país, é um zonamento que mais ou menos toda a gente já tem mais ou menos consciência disso, de Lisboa até Vila Real de Santo António são as zonas de maior sismicidade ou de categoria mais elevada, sendo o pico na zona de Lagos e Sagres, portanto a zona de ponta mais próxima dos epicentros desses sismos de maior energia, e depois dissipa ao longo do continente, sendo que no norte praticamente não tem, a ação sísmica é irrelevante. Nos Açores não há o sismo afastado, há só o sismo próximo, dada a sismicidade local, portanto os epicentros são próximos, e curiosamente há duas ilhas que têm uma sismicidade baixíssima, que é Flores e Corvo, que são as duas que estão na placa americana, e portanto que não têm qualquer confluência e têm uma sismicidade comparável ao Minho. A construção açoriana é diferente ou foi diferente ao longo dos tempos? Face à continental? Bom, eu diria que as diferenças são meramente diferenças regionais, como no próprio país nós temos diferenças do sul para o norte, portanto a forma como constroem. Não sei se haveria uma consciência de que era a construção antissísmica ou com algumas motivações desse tipo. Obviamente, quando aparecem os regulamentos, eles estão a obedecer aos regulamentos, mas de resto, a construção existente, nós tivemos no técnico, tivemos a visitar os Açores em 98 após o sismo do Faial e do Pico, e a construção era uma construção de adobe, uma construção de pedra relativamente pobre e resultado também de uma pobreza da região em termos de construção, e portanto não tinha assim nada que fosse característico de uma região sísmica ou com preocupações como tal. Portanto, não encontramos lá nada como a Baixa Pombalina, que tinha essa sim uma intervenção pensada com o objetivo de ter uma construção sismo-resistente, fruto do sismo de 755. Não é mito essa questão da construção, não é nada mito. Não é mito. Agora, eu costumo dizer é que a construção pombalina neste momento é mais ou menos como o lince ibérico. Existe, mas está em vias de extinção e já é muito difícil de encontrar. Porque se formos já à baixa, muitas daquelas gaiolas pombalinas foram adulteradas. Às vezes está lá a madeira para se ver, mas de resto foram muito adulteradas porque as exigências de conforto atuais não se coadunam com imensas paredes divisórias com as tais cruzes de Santo André. Então, um prédio, por exemplo, na Grande Lisboa, construído entre 58 e 83, já tem alguma resistência para um sismo relativamente moderado, forte? Já terá alguma resistência, embora... vamos ver, há aqui várias coisas. Uma delas também é praticamente só em 58 é que se começa a construir com botão armado cá em Portugal. E, portanto, também há aqui uma evolução do conhecimento da construção em botão armado. E, portanto, são todo um conjunto de situações que levam, sim, já haverá alguma resistência, mas eu acho que é mais, digamos, dependente da qualidade da construção do que propriamente daquilo que seja uma aplicação direta dos códigos da altura. Até porque numa das variáveis, que é o esforço transverso, sem entrar agora aqui em grandes detalhes técnicos, evoluiu-se muito entre 58 e 83 e, portanto, por vezes é uma das pontos fracos dessas estruturas. Agora, é preciso também ter em atenção o seguinte: quando nós dizemos que a estrutura é sismo-resistente, a filosofia de dimensionamento dos edifícios, mesmo nos códigos atuais, mesmo no Eurocódigo, é proteger a vida humana, não é proteger o edifício. E, portanto, admite-se que o edifício possa ter danos quando acontecer um sismo. O objetivo é que as pessoas saiam lá incólumes. São os tais princípios. O edifício tem que se manter de pé, não pode colapsar e, apesar dos danos, permitir uma evacuação em segurança. Exatamente. Esse é o espírito de 83? Esse é o espírito de 83 e que se mantém no Eurocódigo. E os cenários que foram feitos, digamos, para esta regulamentação, eu li que tem um pouco a ver, bem, um sismo semelhante a 1755, eventualmente, e um outro cenário, um sismo com magnitude por volta de 6, com epicentro na zona de Lisboa e Val do Tejo. É isto? Exato, é esse, que é o tal semelhante ao sismo de Benavente. De 1909. 1909, exatamente. Que teve localização exatamente ali em Benavente, não é? Quão frequentes são sismos desta magnitude, na verdade, Filipe Rosas? É difícil de saber, não é? Senão a gente anunciava que vinha aí o sismo.
Quer dizer, sobretudo esses sismos intraplacas que são mais difíceis de compreender. E, portanto, eu não lhe sei responder a isso. Agora, Mas em Portugal não tiveram sim, essa frequência. repare, os sismos há uma sismicidade histórica que é perfeitamente, que está registada e é conhecida, e há a sismicidade instrumental, as falhas são monitorizadas, etc. Este sismo mais recente ocorre numa zona que é conhecida, está dentro daquela faixa que acabou de referir. Este deste ano, 5.3. No entanto, é um sismo que ocorre no offshore, numa falha. O mecanismo focal do sismo, que eu também não quero entrar em técnicas, em coisas técnicas, mas a movimentação da falha parece ser uma movimentação de deslizamento com uma componente oblíqua. E, portanto, há de ser um sismo associado àquilo que eu referi há pouco como, hipoteticamente, o sismo está a ser estudado, mas quer dizer, numa falha que está mais ou menos norteada e que sofre uma movimentação de deslizamento, portanto, compatível com a tal convergência ou com a tal aproximação. Ao largo de Sines, não é? Ao largo de Sines, entre a Eurásia e a África. O que eu queria dizer que pode ter relevância para a nossa conversa é isto, é que há um debate na comunidade científica hoje em dia sobre o significado do sismo de 755, em particular sobre a possibilidade de esse sismo ser uma espécie de prenúncio à escala geológica de uma transformação profunda no tipo de margem que nós temos na Península Ibérica e mesmo em toda a Europa. Não há nenhum consenso sobre isto, mas há modelação geodinâmica feita por investigadores do Instituto Dom Luís que mostram que é possível que as falhas que se encontram mais junto das fronteiras de placas estejam a propagar-se e, portanto, a propagar a sismicidade ao longo da margem ibérica, transformando-a de uma margem passiva a uma margem ativa. Não estou a dizer que isto está a acontecer, estou a dizer que há modelação feita, há modelos feitos que testam esta possibilidade, publicados recentemente e que mostram que isso é possível. Ora, isso muda um bocadinho o paradigma, mesmo do ponto de vista do modo como encaramos o risco sísmico, porque nós estamos a partir do princípio, com base em todos os modelos, que a nossa margem é uma margem passiva, isto é uma margem em que a litosfera continental continua sem nenhuma interrupção, sem nenhuma ruptura, continuamente, passa a redundância, sim, do domínio continental para o domínio oceânico. Ao contrário daquilo que acontece nas chamadas zonas de subducção, como ao largo do Japão ou em Sumatra, em que há uma placa que se mete por baixo da outra. Portanto, estes estudos o que procuram perceber é se as falhas e a situação, o enquadramento geodinâmico que caracteriza a zona de Gibraltar e a zona da Falha da Glória, portanto próximo do sudoeste ibérico, podem evoluir do ponto de vista da evolução tectónica e se há condições do ponto de vista tectonofísico para que essa evolução redunde na transformação de uma margem passiva numa margem ativa. A margem ativa significaria um bocadinho, vou usar uma expressão, um bocadinho mais de nervosismo na Terra. No fundo é a maior atividade sísmica. Sim. Significaria uma coisa relativamente à qual nós não temos muito que nos preocupar, porque estas coisas evoluem à escala dos milhões de anos. Mas significaria a transformação de uma margem passiva, de uma margem sem interrupção, onde não existe na transição continente-oceano nenhuma fronteira de placas, para uma situação onde passa a haver uma fronteira de placas nessa transição entre o continente e o oceano. Portanto, isto é uma coisa que nós não vamos ter a sismicidade do Japão ou do Anel de Fogo do Pacífico. Mas um ligeiro aumento eventual da sismicidade. Se o contexto de evolução geodinâmica se encaminhasse para aí, atenção que eu sou muito cuidadoso, não estou a dizer que isso está a acontecer, sim, mas se estes estudos e esta modelação tiverem corretos, enfim, estão a ser debatidos no meio científico atualmente, isso
E se, de facto, sismos como o 1755 são o prenúncio dessa transformação, isso obriga-nos a repensar um bocadinho a perigosidade sísmica ao longo da margem ibérica. Mas não é? nem sabemos o epicentro de 1755. Não sabemos, é verdade que não sabemos. E também a comunidade científica... Aí é longo, é um processo... Sim, não sabemos, mas... por exemplo, sabemos o epicentro do 69, que foi na chamada Planície da Ferradura, ok? Curiosamente não há lá nenhuma falha, por isso a falha provavelmente está em profundidade. Há também estudos que estão a ser feitos sobre a possível origem desse sismo, do ponto de vista da evolução geodinâmica. Mas atenção, o 755 é um sismo com uma magnitude perfeitamente inusitada. Não foi medida, não é? Mas de acordo com todos os registros e com todas as estimativas, teria uma magnitude de 8.8, 8.9, que é aliás uma das coisas que dificulta a identificação da fonte sismogénica e já agora tsunamigénica que originou esse sismo, porque, como lhe disse há bocado, como a quantidade de energia é proporcional à área de ruptura, o problema é que não há nenhuma falha única que só por si, ao romper isoladamente, suscitasse uma libertação de energia dessa ordem de grandeza. Daí que alguns colegas do técnico, por exemplo, ponham a hipótese de haver falhas que, na sequência de um sismo que teria ocorrido mais próximo da fronteira de placas, seriam reativadas no gargalo do Tejo. Há estudos sobre isso e esta proposta tem sido feita, sobretudo, pelos colegas do técnico. E depois nós, no IDL e na Faculdade de Ciências, o que temos vindo a estudar é a capacidade de grandes sistemas de falhas, designadamente umas falhas mais norte-sul e outras mais este a oeste, poderem interferir umas com as outras, potenciando a área de ruptura e aumentando o risco sísmico. Mas são tudo questões em aberto e que não sabemos ainda a resposta. Isto significa, tendo em conta que estamos a falar de um episódio de 1755 verdadeiramente único, também, como acabou de ser explicado, que se o regulamento tiver essa fasquia, estamos a preparar a construção para lidar com eventos de magnitude relativamente significativa do ponto de vista inferior. É isso? Sim. O relatório, o regulamento Vamos apontar para cima. Está com uma boa fasquia. Aliás, isso tem havido discussão até dentro dos próprios técnicos, até que ponto é que deveríamos continuar a dimensionar para esse nível, porque é difícil conseguir simular situações em que isso aconteça, e algumas simulações que têm sido tentadas fazer quando apontam um sismo como epicentro na zona onde se supõe que foi o epicentro do sismo de 1755, se consiga ter ou ter os danos nos edifícios que na realidade existiram. Portanto, há aqui alguma digamos, discussão. É uma discussão que eu, na minha formação como engenheiro de estruturas, não consigo... Vou-me informando, digamos assim, dos passos. Não é uma discussão que eu possa intervir com conhecimento, mas sim, isso acontece. E tanto que o mapa de sismicidade e a definição da ação sísmica para as estruturas tem sido continuamente estudado e há uma comissão até que está a estudar, digamos, o refinamento, ou uma reformulação que eventualmente daqui a um ou 2 anos terá resultados, em que poderá haver alguns pequenos ajustes naquilo que são a definição da ação sísmica para as construções. Não penso que será ajustes ao nível do zonamento, mas mais talvez a nível da intensidade da ação que se considera em cada zona. De qualquer maneira, o nosso regulamento tem uma ação sísmica, digamos, violenta. E, portanto... Mas há aqui algo que eu tenho que contrapor desta perspectiva. Primeiro, quando olhamos para a Avaliação Nacional de Risco publicada pela Autoridade de Proteção Civil, esse cenário, hoje em dia de 1755, levaria um conjunto de perdas humanas de facto significativo, 5.000 mortos, 2.000 feridos graves, 10.000 feridos ligeiros, escombros, número indeterminado de desaparecidos e depois destruição total ou parcial de vários edifícios habitacionais, inoperacionalidade total ou parcial de alguns hospitais, quartéis de bombeiros, infraestruturas estratégicas. O que coloca aqui, e agora vou só à questão da infraestrutura estratégica, porque foi muito falado há pouco tempo relacionado com o hospital construído em Lisboa, que vai ser construído. Há coisa aqui que não bate certo, com essa regulação de 83 para a frente. Como é que ainda estamos em 2023-24 a debater porque é que não havia um conjunto de reforço extra, por exemplo, na construção do novo hospital em Lisboa?
Que diferença faz? Como é que isto acontece? Vamos lá ver. Há aqui duas coisas nessas afirmações. Uma delas é os edifícios, da forma como são projetados de acordo com o regulamento, são projetados para a defesa da vida humana e não do edifício em si. O que acontece, ou o que o regulamento faz, é que quando é um edifício estratégico, então amplifica a ação e diz, bom, em vez de usarmos a ação de referência, que é uma ação para um período de retorno de 465 anos, usamos uma ação de referência para um período de retorno muito mais elevado, cerca de 1500 anos. E que na prática se reflete num fator de cerca de 2. Portanto, ou seja, é dimensionado, um hospital deveria ser dimensionado com uma ação sísmica que é o dobro daquilo que é dimensionado os edifícios correntes. Só que isso faz com que a verificação para que o edifício não caia e proteja a vida humana passe para um nível mais elevado, mas não garante, porque o regulamento não tem essa filosofia, que a operacionalidade ocorra para o sismo corrente. Ou seja, na minha opinião, além de definir o nível de ação sísmica para o qual o hospital ou o edifício estratégico deve-se manter em pé com as pessoas a poderem sair, para um nível mais baixo deveria ser definida as condições de operacionalidade. Essas condições de operacionalidade no nosso regulamento são definidas por um nível de ação muito baixo, um período de retorno de cerca de 90 anos, e, portanto, não garantem a total operacionalidade para um sismo de referência para os outros edifícios. É preciso mudar o regulamento? Portanto, eu acho que sim, e aí poderá haver duas maneiras. Não tem que ser necessariamente o regulamento a ser mudado, poderá ser os donos, digamos neste caso, a criarem especificações, ou seja, um dono da obra? Um dono da obra, um dono do edifício, tem que obedecer ao regulamento, mas o regulamento define os mínimos. Um dono da obra pode ser mais exigente, pode dizer, não, eu não quero isto não me basta. Mas foi isso que aconteceu. O Tribunal de Contas acolheu uma sugestão de um conjunto de especialistas. Exato. Certo? Isso foi o que aconteceu. É uma situação, digamos, única, de ser o Tribunal a impor uma solução, digamos, técnica, mas realmente, talvez as coisas tenham sido escritas direito de linhas tortas. Pelo que li, alguns hospitais, nestes últimos anos, foram construídos sem essa garantia extra. Há em Lisboa um hospital privado que o tem, sim, mas, por exemplo, fora de Lisboa, se não me engano, no Alentejo, foram construídos... Não, o único hospital que tem o sistema de isolamento básico é o Hospital da Luz. E não é todo, é só a primeira fase. Mas já foram construídos hospitais públicos que não tiveram essa garantia extra. Tiveram essa discussão, fez mais recentemente, este hospital que vai agora ser construído irá ter, e eventualmente outros hospitais que a serem construídos também deverão beneficiar dessa tecnologia. Existem estruturas mais preparadas do que outras, de facto, para os sismos. Em Lisboa, nós aprendemos correntemente que instalações como Ponte 25 de Abril, por exemplo, ou outras, estão especialmente preparadas. Em que ponto é que nos encontramos, para as pessoas perceberem um pouco? É assim, a Ponte 25 de Abril, ou a Ponte Vasta Gama, por exemplo. A Ponte Vasta Gama foi dimensionada para um sismo que era 4,5 vezes o sismo para o qual foram dimensionadas as habitações, ou do qual são dimensionadas as habitações, e já foi seguindo o regulamento de 83. Além disso, tem sistemas de dissipação de energia para controlar os deslocamentos, portanto é uma estrutura que está, digamos, folgadíssima do ponto de vista sísmico. A estrutura da Ponte 25 de Abril também coincide também com uma grande fase de avanço tecnológico ao nível do conhecimento da engenharia sísmica, tem a mão californiana, digamos assim, que teve também na origem de outras pontes, e é uma ponte que garante a segurança para uma ação sísmica no nível que se espera que possa acontecer, ou pelo menos que está definida no regulamento. Mas em pontes e viadutos normais, essa avaliação existe? Está feita? Nos viadutos, bom, a regra é exatamente a mesma, é manter-se a proteção da vida humana. É certo que nos viadutos que foram construídos depois dos anos 90, e então eu conheço particularmente os viadutos de autoestradas para o Sul e a Via do Infante, já incorporam tecnologia de proteção sísmica com sistemas de dissipação de energia. E, portanto, se tudo foi feito como deve ser e mantido, deverão ter um desempenho acima da média, digamos assim. Mas podemos dizer que, globalmente, a obra pública é mais protegida do que a obra privada, ou não? Não sei se será. É difícil generalizar dessa forma. Sim, não consigo generalizar dessa forma, não. Até porque, sei lá, as obras da autoestrada
são privadas, não é? Não são públicas. Embora sejam concessões, não é? Mas não, os concessionários também deverão ter preocupações quanto a essa manutenção, até porque é um bem Sim. que tem que proteger, não é? Gostava de ouvir em relação aos tsunamis, que também, porque isto está tudo ligado de certa forma, e estamos aqui a falar da ponte 25 de Abril também. Desse ponto de vista, o que é que fomos aprendendo mais sobre o risco de tsunamis em Portugal nos últimos anos? Eu vou-lhe responder à pergunta, mas deixe-me só fazer um comentário. Que isso é o pode seguinte, comentar à vontade. Que é o seguinte, falava-se aqui há pouco da avaliação da perigosidade sísmica e designadamente para a construção, coisa da qual eu não percebo nada, devo dizer, mas tendo por base a magnitude dos sismos. Ora, como aliás foi referido, não é só a magnitude, é também a proximidade, mas também a profundidade do sismo. É que se nós tivermos um sismo da mesma magnitude, se ele for menos profundo, o potencial para gerar estragos é muito maior do que se ele for mais profundo. E há um terceiro aspecto muito importante, que era sobre esse que eu queria só comentar, que é o seguinte, que é a informação, que é o conhecimento e o grau de preparação das comunidades humanas, não é? Que existem, que habitam as zonas sísmicas, para fazerem frente a isso. E por isso, daí a importância também destes momentos para falar desses assuntos. Ou seja, agora estava-me a falar em tsunami. Eu lembro-me perfeitamente do tsunami de Sumatra em 2004. E na altura havia uma história verdadeira, que se contava de uma pequena miúda de 10 anos que estava na praia e que se lembrou do que o professor lhe terá dito na escola a respeito de que quando havia um tsunami havia uma tendência para haver um recuo da água, sim. Da água. E, portanto, avisou as pessoas, deu o alarme e aquilo salvou uma data de vidas, não é? Que é uma história que ilustra a importância do conhecimento e da preparação das pessoas para essas coisas. E nós temos feito um grande caminho também desse ponto de vista, porque aqui há umas décadas as pessoas estavam muito mal informadas, não conheciam como é que... Acha que hoje há mais informação disseminada? Hoje nas escolas, por exemplo, os meus filhos fizeram várias vezes exercícios e nas empresas e nas instituições e a informação é muito mais fácil de aceder, vai-se ao site do IPMA e está lá o conjunto de todas as regras que se devem ter antes, durante e depois de um sismo. Nós, evidentemente, nas entidades académicas e do ensino superior, fazemos uma série de ações juntos das escolas, etc., que nos visitam e que nós visitamos nesse sentido, mas isso é, de facto, um aspecto muito importante, a educação das pessoas. Relativamente aos tsunamis, pronto, o tsunami é o quê? O tsunami, a grande especialista de tsunamis no meu instituto é a Mariana Batista e mais recentemente o Rashid Almira, que publicaram um trabalho, aliás, muito interessante sobre um tsunami que foi criado pela explosão do vulcão. Está publicado na Nature. Mas relativamente ao tsunami, o que é que acontece quando há um tsunami? Em princípio tem que haver um sismo numa zona imersa, tem que haver uma movimentação relativa dos blocos de falha que seja capaz de soerguer uma massa d'água, instantaneamente, entre aspas, e depois tem que haver o reequilíbrio que gera a propagação do tsunami. E, portanto, não quer dizer que... portanto, quando os epicentros são em terra não há tsunamis, em princípio, porque o tremor de terra pode suscitar landslides e deslizamentos de massa se o sismo for junto da costa, e isso também pode gerar tsunamis. E, portanto, as pessoas que vivem, eu diria, na costa algarvia, onde tipicamente não há arriba, não é? Porque, portanto, a arriba é uma proteção natural contra a chegada da onda, deviam conhecer bem o que fazer em caso de... Exatamente. As rotas de evacuação. Eu, às vezes, durante muitos anos, passei férias no Algarve e lembro-me de estar ali em Vila Moura e tal,
e pensar, pá, se houver aqui, onde é que, sobretudo a gente pensa nestas coisas quando tem filhos pequenos, não é? Para onde é que eu vou? Não é? Houve uma situação de pânico injustificado, mas isso é uma coisa, brincadeira, vá. sim. Mas também não serviu para isso, para identificar zonas de Depois essas coisas retirada. prestam-se a explorações dos medos e das ansiedades que acabam por ser mais conselheiras. O que eu acho é que, com calma, a formação da população estudantil, nas diversas idades, e o conhecimento que as pessoas devem ter para saber o que fazer numa situação de emergência, como acontece sempre, a propósito de qualquer situação Já agora, desse tipo. também tem impacto no estuário. Por exemplo, a formação da onda também pode afetar zonas ribeirinhas afastadas da foz do Tejo, certo? Sim, quer dizer, a onda quando piar um cenário a onda quando entra no gargalo do Tejo, dissipa-se porque o gargalo abre, não é? E portanto, mas há estudos feitos pelos colegas do IDL que mostram quais são as zonas, no caso do tsunami, dependendo das várias possibilidades de epicentro, etc., que são mais afetadas. Onde é que a energia da onda é maior quando ocorre o Ranin e, portanto, esses estudos são conhecidos e as entidades como a Proteção Civil conhecem-os. Sim, está aqui também na análise do Nacional de Risco, onde também se diz que neste caso, depois do sismo e do impacto sobre as construções, também o tsunami também vai, no fundo, arrastar e vai debilitar ainda mais o que ficar, enfim, debilitado. É isto que está modelado, não é? Por acaso há poucas modulações em termos de resposta estrutural ao efeito dos tsunamis. Isso tem havido agora, recentemente houve um estudo feito no doutoramento ali no técnico, mas não há muita informação acerca disso. Mas voltando um bocado aqui ao tema da informação, Sim. Eu gostaria também de deixar uma nota, que é preciso passar a informação, e acho que cada vez mais as pessoas têm consciência disso, que haver uma desgraça quando acontece um sismo é evitável. Ou seja, há a sensação por vezes quando se fala, até porque a imagem que está associada à ocorrência de um sismo é a parte catastrófica. Nós vimos o sismo da Turquia, da Síria, em que se vê toda a destruição. A reportagem nunca foca o resto que ficou de pé, não é? E existe muita coisa que ficou de pé. E, portanto, eu acho que uma informação que também é importante é que as pessoas podem ter alguma palavra a dizer, nomeadamente na forma quando escolhem a construção ou quando escolhem a habitação, ser mais exigentes, por forma que a construção seja garantida, que segue os regulamentos, que é construída de acordo com os regulamentos e que garanta a segurança que nós temos. Não deveria haver uma certificação? Eu, como comprador de uma casa, não deveria saber isso? O comprador da casa tem direito a perguntar como é que a casa foi feita e deveria ter acesso também aos projetos, quando existem, porque se formos para uma coisa muito antiga, provavelmente já não existem. Agora vamos centrar-nos na construção dos últimos 30 anos. Sim, senhora. Acho que deveria poder ter acesso ao processo e Mas não existe essa informação disponibilizada. Não, ou seja, não existe uma certificação como eu tenho da energia ou de outra não, coisa. isso não existe certificação, até porque é um processo difícil. Então, isso é algo que tem em discussão. A SPES tem tido participação nessas discussões, a SPES, a Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica, nomeadamente com o LNEC, com a Ordem de Engenheiros. Temos estado a ver até que ponto é que se consegue fazer uma coisa dessas. Nunca será uma certificação como uma certificação energética. Existem logo à partida muitos obstáculos, porque como é que fazíamos? Íamos pôr que o edifício era verde, amarelo, vermelho, laranja. Quem é que queria morar nos vermelhos? Não é? É que não é uma questão de conforto, é uma questão de sobrevivência. É como licenciar uma construção ao pé da costa, sabendo que ciclicamente poderá estar num risco, certo, não é? Agora, o que se pode tentar saber é até que ponto ou para que nível de ação sísmica é que o edifício poderá ter capacidade. Depois tem outro problema, é que eu posso avaliar do ponto de vista energético uma fração, mas do ponto de vista sísmico não faz o mínimo sentido avaliar uma fração. Ou avalio todo o condomínio, ou avalio todo o prédio, ou não vale a pena, porque a segurança sísmica não é garantida no quarto direito, não é? É garantida pelo edifício desde a fundação até ao topo. E, portanto, isso é que é preciso trabalhar. Estamos a trabalhar nisso, um pouco, quase numa certificação, não diria de qualidade, ou de criar, eventualmente, uma marca que identifique os projetos que foram bem concebidos
e que foram bem executados, mas terá sempre, do meu ponto de vista, digamos, voluntário, do ponto de vista do produtor. Até agora Mas, por exemplo, o setor segurador estaria interessado nessa classificação? não sei se teria. Não? Não. O setor segurador, nós temos tido conversas várias vezes com o setor segurador, as companhias de seguros não privilegiam as boas regras de execução. Tem uma opção mutualista. Ou seja, eles optam por cobrar uma taxa, um valor, de consoante a zona sísmica, igual para todos. Se chegar lá e demonstrar que o seu edifício é muito bem construído, não ganha nada em termos de prémio. As seguradoras não consideram essa hipótese. Ou seja, tudo bem. Só valorizam a zona vermelha, já percebi. Pagará o seguro o prémio como todos os outros, não paga menos por isso. O seguro servirá para cobrir casos dos outros que resistem menos. Portanto, é essa a perspectiva e temos tido várias discussões com as associações ligadas aos seguros e tem sido essa. Já agora chama a atenção que a cobertura de seguros no nosso país, do ponto de vista sísmico, é baixíssima. Na zona de Lisboa, acho que andará aí depois os 15% das habitações. 19% a 20% em termos globais no país. Lisboa deverá andar nesse número, porque se não for em Lisboa, no Norte, de certeza que essa taxa de cobertura é menor. Sim, sim, de acordo. Em Mafra, Cascais e Oeiras têm coberturas de 36%, Barrancos, Almeida têm 3%. Portanto, se olharmos para o resto do país, tem a ver com aquilo que nós estivemos aqui a falar. É verdade que a falta de fiscalização é de facto o grande problema nesta questão da construção sísmica? Eu acho que sim. E em que termos? Os regulamentos são bons, é preciso garantir que eles são aplicados convenientemente, e aqui em duas fases. É preciso que eles sejam aplicados na concepção e no projeto da estrutura e que depois na execução. Porque a resposta do edifício aos sismos depende muito de detalhes construtivos também. E isso, por vezes, são coisas, digamos, difíceis, até depois, a posteriori, conseguir detectar de forma que se foram bem feitos ou não foram. Porque está no meio do petão, a gente já não consegue perceber se as armaduras foram dobradas e fechados os tribos da forma conveniente. E, portanto, é importante haver uma fiscalização e nessas duas fases. O que acontece neste momento, o que está feito é tudo com base num compromisso assinado pelo técnico em como está a fazer tudo de acordo com o regulamento e como deve ser. Não tem que haver uma declaração obrigatória? Não, há uma declaração do técnico Sim. que diz que está a cumprir todos os regulamentos e é passada pelo Ordem dos Engenheiros um certificado em que esse engenheiro está habilitado para fazer esse tipo de estruturas. Agora, o que acontece é o seguinte, qualquer sistema de qualidade tem uma forma de conseguir, de uma verificação cruzada, para conseguir garantir que realmente essa qualidade é garantida. Ora, se eu tenho só tudo baseado naquilo que é a declaração de uma pessoa, essa pessoa pode cometer erros. E eu não estou a dizer que a pessoa cometa os erros propositadamente ou que esteja com más intenções. Pode, por simplesmente, enganar-se. Pode, por simplesmente, julgar que está a fazer uma concepção da forma mais correta e estar a pecar em alguns pormenores. E, portanto, é importante, até para o próprio projetista, que haja uma segunda verificação. Poderá ser uma verificação sistemática, que é difícil de conseguir porque depois não há instituições com meios para isso, mas poderá ser alguma coisa de tipo aleatória. Por amostragem. Por amostragem, mas depois tem que ter a mão pesada quando as coisas falham. E a quem é que compete essa fiscalização, na vossa perspectiva? Não, tinham que ser técnicos qualificados. Agora, em tempos era a Câmara que fazia as câmaras que Câmara faziam, a Câmara. As câmaras tinham, mas desde há muitos anos para cá que as câmaras não têm capacidade, porque não têm técnicos suficientes para fazer esse tipo de avaliação e, portanto, eles têm só baseado, recebem os projetos só com os termos de responsabilidade. A Ordem teria um papel extra aí, a Ordem dos Engenheiros? A Ordem pode ter um papel no sentido de garantir a formação dos engenheiros que poderão fazer esse tipo de intervenção ou apoiar, mas não sei até que ponto é que poderia ter muito mais do que isso. Portanto, teria que ser um sistema não só baseado na Ordem, nas câmaras, tem que ser uma coisa... Tiro-me uma dúvida, o simplex urbanístico é bom ou é mau para a questão do risco sísmico? A simplificação... Eu vi duas avaliações distintas sobre essa matéria. Gostava de ouvir a sua opinião. Eu não conheço o simplex urbanístico em pormenor.
deixou-me um bocado preocupado porque, recentemente, né, a partir de 2019, foi quando foram publicados os novos aerocódigos, foi simultaneamente publicada uma portaria em que obriga a fazer a análise da vulnerabilidade sísmica do edificado. É a portaria 71A. Exato. Essa portaria tem um grande impacto pelo seguinte: nós temos um parque habitacional velho, né, já com alguns anos, que fazer o estudo de reabilitação sísmica ou o estudo da vulnerabilidade sísmica de todo o parque seria uma coisa incomportável. E então o que o legislador fez, aliás, bem informado, foi, sempre que haja uma intervenção de reabilitação, qualquer que ela seja, desde que a intervenção de reabilitação tenha um determinado monte, seja uma determinada monta, então é obrigado a fazer um estudo de vulnerabilidade sísmica. Dessa forma, contribui-se para, gradualmente, ir conseguir melhorar a segurança sísmica do parque edificado. Ora, essa é uma boa medida, porque obriga a que tudo o que era existente, gradualmente, vá sendo verificado à medida que sofre reabilitação, mais tarde ou mais cedo terá. Eu acho que até, sei lá, instituições como as câmaras ou coisas assim do género, nos seus próprios edifícios, deviam eles próprios tomar a iniciativa de fazer esses estudos de vulnerabilidade sísmica. Agora, se o Simplex, de alguma forma, atalha o efeito dessa portaria, então é uma má contribuição. Mas não tenho a certeza se isso acontece. Filipe Rosas, neste último episódio que tivemos em agosto, até do ponto de vista da comunicação, causou algum espanto quando o responsável da Proteção Civil disse que os planos especiais só se justificavam a ativar ou aprovarem ou serem mobilizados se os abalos fossem acima de 6.1. Como aqui explicou há minutos, às vezes um abalo, dependendo da profundidade, terá um impacto diferente. Isto não faz muito sentido, pois não? Mas, quer dizer, eu não sei exatamente em que circunstâncias é que essa declaração foi feita, Sim. Mas eu julgo que a Proteção Civil há de ter com certeza em linha de conta quer a proximidade do sismo, quer a profundidade e não exclusivamente a magnitude. Se calhar foi uma simplificação que ele fez ou para as circunstâncias relacionadas com a profundidade e com a proximidade do sismo em questão, se calhar nesse caso em concreto era só para essa magnitude. Eu não conheço as declarações, mas seguramente que a proximidade, quer dizer, um sismo com o epicentro debaixo de Lisboa, uma baixa profundidade, Sim. Se tiver uma magnitude inferior a isso, há de causar muito mais destruição. É por isso que são sentidos muitas vezes, apesar de uma magnitude mais baixa, é isso? Por causa da sua profundidade. O que faz com que um sismo seja sentido ou não depende de vários fatores, mas depende também das características geológicas do terreno, não é? Por exemplo, se nós tivermos... Os engenheiros sabem perfeitamente disso, os engenheiros sísmicos, se nós tivermos uma zona de aluvião, há um efeito de ressonância que amplifica o sinal da onda sísmica e, portanto, o risco é maior do que se tivermos um substrato rochoso, onde as fundações estão bem, por exemplo, complexo vulcânico, com basalto, sem estar alterado, evidentemente, ou calcário, ou o que quer que seja, que são rochas muito comuns também na zona de Lisboa. É assim? As zonas de aluviões, zonas de solo mais pobre do ponto de vista de fundação, têm uma ação sísmica no regulamento que é qualquer coisa como 1.7, 1.8 a ação de referência se for uma rocha. Portanto, ou seja, os edifícios que estão construídos em zonas identificadas como tal foram dimensionadas por uma ação sísmica muito superior. Por isso, mas, por outro lado, por vezes é desaconselhável, não é? Até porque tudo isto torna que a estrutura seja mais cara, não é? Mais exigente. Mas o regulamento prevê o tal efeito, como eu há bocadinho referi, o efeito local dos solos de fundação na definição da ação sísmica tem em conta exatamente isso. Se é uma rocha, se é um solo mais deteriorado, se é um solo pobre como uma zona aluvionada. Filipe Rosas, a questão da intensidade, a outra escala, às vezes não falamos tanto dela, falamos mais da magnitude. Qual é a relevância para este debate depois que podemos fazer sobre os sismos? É muito importante porque, justamente, voltando à mesma questão, a destruição depende também da qualidade da construção e, portanto, da capacidade que a construção, que as edificações antropogénicas, não é, têm relativamente para a mesma magnitude. E, portanto, o testemunho da intensidade com que se sente o sismo é importante para
informar as entidades competentes e as entidades técnicas e de proteção civil, etc., de quais são os efeitos e de como é que se deve fazer-lhes frente. Portanto, são coisas completamente diferentes. A magnitude mede a libertação de energia no hipocentro, não é? A intensidade mede os efeitos que são sentidos. E hoje em dia as pessoas são é possível emitir imediatamente, saber-se quais instantaneamente, onde é que se sentiu o sismo e com que intensidade. Enfim, esses processos de questionário automático via internet. E isso é importante. Isso é muito importante. Tudo o que sirva para aumentar o conhecimento sobre os efeitos que uma determinada ocorrência desse género tem, é evidentemente muito importante. Há cerca de 2-3 semanas eu estive como jornalista numa das zonas mais sensíveis por um outro assunto, no Banco de Gorrins. E no navio da Marinha transportava também um conjunto de sensores que vão ser lançados, já foram lançados ou estão para ser lançados numa zona exatamente ao largo de Sines. O que me fez pensar como é que se consegue monitorizar com aquelas profundidades que estamos a falar. Sim, isso é muito interessante porque eu acho que é uma equipa do IDL que está a falar são dos OBS, dos Ocean Bottom Seismometers. Sim, eu acho que tinha uma equipa de técnicos do IDL a bordo, investigadores, o engenheiro Carlos Corella, se não me engano, mas o Gorrins é uma coisa fascinante, já agora mesmo do ponto de vista, não é só lá porque tem as espécies biológicas no meio do mar a pouca profundidade. Isso foi o que eu fui lá ver. Exatamente. Mas o que acontece com o Gorrins é que é uma montanha do tamanho do Monte Branco dos Alpes, uma montanha submarina, quer dizer, as planícies abissais que o rodeiam estão a cerca de 5.000 metros de profundidade e o topo do Banco de Gorrins está a umas dezenas de metros. Sim. E, portanto, o que é importante perceber, o que é interessante perceber, ou não deixar nunca de compreender, é que isso se deve a uma falha ativa, supostamente desde o Miocénico até à atualidade, que soergueu aquela estrutura, que corresponde, aliás, a uma das anomalias gravíticas mais importantes ao nível do globo, se não mesmo a mais importante. Portanto, o que nós temos é um bocado de manto a ser exumado ao longo de uma zona de ruptura, de uma falha, quer dizer, a vir para cima, aquilo que se chama uma falha de cavalgamento, e o Gorrins foi, aliás, e que foi o que gerou essa montanha submarina. Não é? E, portanto, quando nós temos falhas que têm uma consequência do ponto de vista da geomorfologia que é visível atualmente, quer no offshore, quer no onshore, mas no onshore, então, é com a erosão, se ela está preservada, quer dizer que a falha é uma falha recente, é uma falha com sismicidade ativa. Portanto, a chamada falha do Banco de Gorrins, ou o carreamento do Gorrins, foi durante muitos anos um dos candidatos principais ao epicentro de 1755. Exato. Só que quando tanto quanto é possível fazer, porque os estudos sismotectónicos de sísmica de reflexão têm uma limitação em termos de profundidade, que anda para aí aos 10 km, portanto, se tivermos grandes acidentes... Consegue descer Exato. Até aos 10 km. Sim, o que se faz é utiliza-se as ondas sísmicas, mas geradas artificialmente nos navios, e portanto há os navios arrastam uma série de não me lembro agora o nome, mas de aparelhos que geram ondas sísmicas. E o que acontece é que essas ondas sísmicas e depois vão se propagar e vão ser refletidas pelas superfícies que separam meios de diferente impedância acústica. Quer dizer, meios que em princípio hão de corresponder aproximadamente a limites geológicos importantes. E, portanto, é possível obter como que uma radiografia do interior da Terra, ok? O processo é complexo porque os navios arrastam essas coisas que geram os sismos. Sim. E depois os hidrofones registam os sinais da reflexão, depois é preciso proceder ao processamento sísmico, porque há uma data de ruído, até obtermos as imagens do interior da Terra. Portanto, através dessas técnicas consegue-se ter uma ideia da falha,
consegue-se observar a falha, mas a profundidades que vão até cerca, no máximo, na melhor das hipóteses, 10 km, talvez um pouco mais, mas eu diria que o limite anda aí nos 10 km. Ora, se nós tivermos grandes falhas capazes de suscitar grandes libertações de energia, elas podem ser bastante mais profundas ou terem áreas bastante mais importantes, e isso não é fácil de ver. E, portanto, requer um grande investimento fazer essa investigação no mar. Não é só uma... Sim. O que acontece geralmente é que as equipas de investigação trabalham em consórcio com vários colegas a nível europeu, ou então usam-se os dados das empresas petrolíferas da exploração de hidrocarbonetos, que fazem isso exatamente para encontrarem os hidrocarbonetos, etc. Mas, independentemente da tecnologia, há limitações que têm a ver com a dissipação da energia sísmica em profundidade. Isto é, se nós quisermos iluminar com grande pormenor uma profundidade relativamente curta, temos que usar sísmica de alta frequência, não é? Portanto, de alta energia. E se quisermos, e portanto isso dá-nos pormenor, mas ilumina pouco, porque como aquilo vibra mais, dissipa a energia mais rapidamente. Portanto, a profundidade é menor. Se quisermos, de facto, ter uma imagem menos detalhada, mas a maior profundidade, usamos sísmica de maior comprimento de onda. Deixa-me voltar aqui aos danos. O edifício tem elementos estruturais e não estruturais, certo? E pelo que eu percebo também, muitos das pessoas, ferimentos, por exemplo, das pessoas, têm muito a ver com o não estrutural, não é? Sim. Isso quer dizer que não basta, por isso é que também nos pedem para pormos debaixo de elementos estruturais. É isto que está na base do conselho que damos às pessoas? Basicamente é esse, porque, repare, não é pondo debaixo da mesa, como não se faz, que é uma ótima, movimento, que se evita que o prédio caia, não é? O que acontece é que reduz muito o perigo de se poder ferir, porque exatamente os danos não estruturais são responsáveis por muitos ferimentos e muitas mortes, num caso no sismo, danos não estruturais. Porque reparem, as nossas paredes divisórias poderão facilmente cair, ou elementos decorativos, e mesmo sem ser elementos não estruturais. Quando a gente fala não estruturais, parece elementos que pertencem à estrutura em si, que foram construídos com o edifício, mas não, os móveis são elementos não estruturais, não é? Ter um móvel alto com livres ou bastante pesada, sem estar agarrado à parede, é uma má opção, porque pode tombar, não é? Portanto, esse tipo de pequenas precauções estão, acessíveis para qualquer pessoa. Mas eu li que o betão tem diferentes qualidades, consoante também alguns destes elementos. E se calhar em algumas vigas terá mais, ou paredes menos, pilares menos. Não vejo que seja assim tanto. É óbvio que o betão tem várias classes de betão. Eu posso usar um betão de características recentes maiores ou menores, e obviamente... Poupa-se dinheiro, a questão. Não sei se será assim tanto o dinheiro que se poupa nisso. E, eventualmente pode dizer também, por um elemento não estrutural, posso usar um botão mais pobre. Isso é verdade, porque se calhar as necessidades de resistência não são tão elevadas. Agora, não sei se será por aí. Não acho que seja esse um ponto de... Porque, reparem, às tantas é mais caro estar a pôr dois tipos de botão diferentes em obra. Mais vale betonar tudo com o mesmo botão. Não vejo que seja por aí a diferença, não. Esta ideia segundo a qual um grande sismo provocaria uma perda de 30% edificada, é uma estimativa exagerada ou não? É assim, eu não conheço as bases desses números. Agora, é preciso perceber o que é perda. Se é perda total, se é perda de função. Se for perda de função, poderá ser. Porque será 30% dos edifícios poderão ter, e também depende das regiões e das zonas, poderão ser afetados. Mas, por exemplo, assim, em Lisboa, um sismo forte, não estamos a falar de 5.3, estamos a falar de superiores, na estimativa da sociedade, o que é que seria expectável em termos de danos? Já não tem assim nenhum uma trabalho, estimativa. Os únicos trabalhos que tivemos mais próximos disso foi até feito com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, há um par de anos atrás, que criou um simulador em que nós estivemos envolvidos, tiveram muitas instituições, o Instituto do Olis também teve, em que se foi criado um simulador, depois que foram testados vários cenários. E aí sim chegava-se a números relativamente elevados. Eu já não lembro se seriam dessa ordem. Agora, não há, digamos assim, um estudo... Repara, os estudos que são feitos são sempre fazendo uma classificação dos edifícios de uma forma
muito de acordo com uma certa tipificação. Nunca vai ao pormenor de estudar o edifício exatamente em si. Portanto, os Até porque bairros... seria caro avaliar o risco Caro, sísmico. portanto, o que acontece é... Mas se calhar era necessário, não acha? Sim, mas Se temos essa vulnerabilidade, é assim. Lá ver, há aqui duas formas. Ou investimos imenso em poder fazer a avaliação dessa vulnerabilidade, e isso é preciso um grande investimento, ou tentamos de alguma forma priorizar, ou seja, se nós conseguirmos de alguma forma identificar as zonas de maior risco e começar por essas zonas, ir mais em detalhe nessas zonas, ou em determinadas épocas de construção, provavelmente já se torna mais viável. Aquela contribuição da portaria, que é tentar reabilitar sempre, ou tentar estudar sempre que há necessidade de reabilitar, contribui, digamos, é a forma mais prática e mais barata de fazer isso, porque sempre que se faz uma intervenção, automaticamente se faz a avaliação de vulnerabilidade. Fazer uma avaliação de vulnerabilidade teria que ser, era uma coisa, digamos, um grande investimento, e depois não é só, teria que ser imposto por lei, não é? Porque o Estado não é dono de grande parte do edificado, não é? É de privados. mas podemos aprender com outras experiências no estrangeiro, foram feitas. Há Não. países mais preparados que outros desse ponto de vista. Mas não tem sido feito, que eu saiba, não tem sido feito coisas desse tipo. Há intervenções do tipo, sei lá, a Itália criou uma coisa que foi o sismo bónus, depois do sismo de Áquila, em que o que eles fazem basicamente é financiar intervenção até um determinado montante, se conseguir provar que a estrutura subiu, digamos, 2 níveis numa determinada classificação que eles têm, ou seja, eventualmente poderão não conseguir ter a mesma segurança sísmica que teria um edifício novo, mas há um melhoramento. Portanto, essa é uma forma, e aí o que fez foi que as próprias pessoas iam à procura desse apoio e faziam os estudos, portanto, pagavam os estudos e faziam com que fizesse o melhoramento. Portanto, há várias estratégias, digamos assim. Para fechar, um conselho às pessoas, se querem mandar abaixo uma parede na sua casa ou fazer algo, o que é que devem fazer? É assim, tem que ver com muito cuidado e pedir a técnicos habilitados para o fazer. Essa é daqueles dramas que acontece muito na nossa cidade. Acho que também muito influenciado por alguns programas de televisão em que se muda a casa num instante, né? Muitos deles feitos em edifícios ou construções norte-americanas em que é tudo tabicos de madeira e que facilmente se tira uma parede de um lado para o outro, e pensa-se que uma parede de alvenaria se pode fazer a mesma coisa, e não se pode. Mesmo quando dizem, não, a gente substitui a parede por uma viga. A viga resolve o problema das cargas verticais, não resolve o problema do sismo, porque uma viga não tem a mesma resistência horizontal que tem uma parede. E, portanto, não estamos a substituir uma coisa por outra. Substituímos as cargas verticais, ou seja, o edifício não cai devido ao seu peso e ao peso das coisas que estão lá dentro, mas se houver um sismo, criamos grandes fragilidades. E, infelizmente, esse tipo de intervenções, muitas vezes, como são consideradas intervenções meramente arquitetónicas, não são devidamente avaliadas, e é preciso ter muito cuidado com esse tipo de intervenção. Mas pode-se fazer uma intervenção com reforço? É preciso com reforço? Com reforço, mas com reforço feito não só para as cargas verticais, mas também para as ações horizontais como o sismo. Filipe Rosa, última pergunta. Estamos tão longe de poder prever sismos com a informação científica disponível no mundo inteiro? Eu diria que sim. Quer dizer, isto é uma coisa arriscada, não é? Mas eu diria que sim. Porque o sistema é altamente não linear, ou seja, depende de muitas variáveis, e aquele aspecto que eu referi há pouco, relacionado com o modo como as falhas interferem, é muito paradigmático disso. Repare, se nós pensarmos na ideia do sismo característico, quer dizer que uma falha de grandes dimensões tem um sismo de maior magnitude e um período de recorrência maior, por oposição a uma falha de menores dimensões, nós conseguimos fazer um gráfico, ok, em que temos a magnitude versus o período de recorrência. E para os sismos pequenos, como eles têm uma recorrência relativamente curta, nós conseguimos obter uma nuvem de pontos relativamente bem definida. Para os sismos maiores, não só a informação é menor, porque do ponto de vista do registro instrumental há menos dados, como quando nós nos aproximamos do extremo da reta, uma pequena variação no seu declive significa uma variação no período de recorrência enorme.
ok? E, portanto, se eu faço variar ligeiramente o declive da reta, posso saltar de dezenas de anos para milhares de anos, não é? Porque o que eu faço é uma regressão linear para a nuvem de pontos e há uma incerteza grande relativamente a isso. Portanto, mesmo que não houvesse essa possibilidade dos sismos interferirem uns com os outros, de falarem quais uns com os outros, não é? De um sismo que ocorre numa falha pode antecipar um sismo na falha que está a cortar, ou pode, por outro lado, dissipar a energia e levar a um período de nova recarga. Portanto, mesmo que não houvesse essa complicação, e os sistemas tectónicos são complexos, com falhas de diferente natureza, com diferentes movimentos a interferirem umas com as outras, havia este problema, não é? E, portanto, eu diria que não estamos próximos. Agora, o que é possível é conhecer muito bem os sistemas tectónicos, saber qual é o grau de perigosidade das zonas sísmicas. Por exemplo, as placas tectónicas aqui movem-se na ordem de 4 milímetros por ano. Na Califórnia é uma ordem de grandeza acima, não é? Na falha de Santo André movem-se 5 centímetros por ano, não é? E, portanto, a perigosidade e a recorrência dos sismos é completamente diferente. Portanto, e depois, quanto melhor monitorizarmos as falhas e conhecermos as suas características e o sistema tectónico, sismotectónico, melhor é a capacidade... Sobretudo para a resposta? É isso que quer dizer? Para tudo. Para a resposta também. Porque se nós, por exemplo, só para lhe dar um exemplo, se nós soubermos se a falha é no offshore ou no onshore, se o sismo vai ocorrer no offshore ou no onshore, isso permite-nos preparar-nos ou não para a eventualidade de um tsunami. Se nós soubermos, por exemplo, que o movimento é um movimento de soerguimento ou que é deslizamento, isso tem relevância, por exemplo, para sabermos se vai haver um tsunami ou não, se o sismo for no offshore. Portanto, há várias coisas. Se nós conhecermos o substrato geológico, rochoso, podermos detectar falhas que não afloram, que não têm ruptura superficial, portanto, chamados cavalgamentos cegos, por exemplo, como o Loma Preta na Califórnia. Portanto, o conhecimento científico, a monitorização, o estudo sistemático, o acompanhamento desses sistemas é fundamental. Para viver com os sismos, no fundo. Para viver com os sismos, exatamente. Já agora, os portugueses que melhor vivem com os sismos serão os açorianos? Bom, eu não sei se vivem melhor. No sentido de viver, de conviver com eles. Pois, talvez. Hoje há muita informação. Repare, há muita informação, apesar de tudo. É verdade. Repare, há uma coisa que tem importância, que é quando nós estamos a pensar no risco sísmico de uma maneira geral, eu acho que a capacidade que nós temos de prever os sismos está longe de ser uma espécie de panaceia que resolveria o problema. Imagine, por exemplo, numa cidade como Lisboa, se a gente sabia que daqui a 2 horas ou mesmo uma semana ia haver um sismo muito grande. Quer dizer, salvavam-se muitas vidas, não é? Mas do ponto de vista operacional, isso levanta imensos problemas, não é? Para onde é que as pessoas... Evacuava-se a cidade, quer dizer... Essa engenharia social não é, a não ser que vivamos numa ditadura, não é? Em que pegamos, mas nas nossas sociedades ocidentais e relativamente modernas é difícil, para além de ser impossível, tomar essas decisões. Eu imagino que não seja fácil. Repare, isso é uma coisa que não tem nada a ver com o que eu faço do ponto de vista da minha investigação. Sim. Mas imagino, e sobre a qual as pessoas que trabalham na proteção civil, etc., já terão pensado muito mais. Sim. Portanto, o que eu acho que nós temos que fazer é conviver com a circunstância que vivemos numa zona sísmica, estarmos bem informados, implementarmos todas as regulamentações e toda a segurança que seja possível do ponto de vista da construção, a fiscalização, bem entendido. Temos que perceber que, como contribuintes, temos que contribuir para esse esforço também E acho que isso se tem feito um caminho importante, há outro tanto para fazer, mas a educação e a formação, o conhecimento tem são uma pedra de toque. E já percebi que a ciência também está a avançar. A ciência está a avançar, sim. Estava a dar citou aí várias investigações portuguesas. Sim, o conhecimento sobre o offshore do Sudoeste Ibérico
Não se conhecia bem o levantamento da batimetria multifaz e as campanhas de sísmica de reflexão, nas quais os investigadores do IPMA e do IDL e seguramente do Instituto Superior Técnico, imagino eu, têm tido um papel importante. Desde que eu sou estudante na faculdade, foi uma revolução total. Hoje conhece com grande resolução a morfologia dos fundos oceânicos e conhece-se as principais falhas ativas e, portanto, isso é seguramente um avanço muito considerável e claro, essas coisas não param, mal faria. Não é? Luís Guerreiro, ia acrescentar que? Sim, ia acrescentar, a previsão realmente é uma coisa que muita gente gostaria de ter, mas eu acho que essa não deve ser a preocupação das pessoas. Acho que a preocupação das pessoas deve ser exatamente que a vulnerabilidade do edificado, a vulnerabilidade daquilo onde vivem, é reduzida. Porque, se repare, o que acontecia se houvesse um aviso de um sismo, as pessoas evacuavam Lisboa, depois voltavam para onde? Provavelmente não tinham casas. Né? Se a preocupação for estar à espera do aviso. A preocupação tem que ser... Talvez salvasse algumas vidas, não? Sim, de acordo, mas se as habitações forem bem construídas, o objetivo é esse, proteger as vidas humanas. Certo. E, portanto, com muito menos disrupção. E tem a garantia que, eventualmente, os edifícios estão em melhores condições quando ocorrer um sismo. Portanto, eu acho que deve ser aí o ponto onde deve investir e não estar à espera que se lhe digam amanhã vai haver um sismo às tantas horas. Eu acho que para já é para esquecer isso. Isso é uma boa... Isso é para esquecer. Seria uma boa série de ficção essa. Mas para além que provavelmente as vítimas numa situação de evacuação de emergência e de aflição e de pânico seriam se calhar mais do que as vítimas do sismo, depende do sismo. Também existiriam. Muito obrigado pela vossa presença aqui no Da Capa à Contra Capa. Abordámos um tema que não tínhamos ainda trazido aqui ao programa, a questão dos sismos em Portugal. Tivemos aqui no nosso programa os nossos convidados, Luís Guerreiro e também Filipe Rosas. Da Capa à Contra Capa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A versão integral desta conversa está disponível em podcast. O genérico original é do pianista Mário Lajinha. O programa esta semana com Beatriz Garcia, Diogo Casinha, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para conversar sobre outro tema.